Você está sintonizado numa agenda econômica que hoje está discutindo a crise na zona do euro, na União Europeia e também os seus impactos sobre a economia brasileira. Está conosco como convidada a professora Maria de Lourdes Molo, professora de Economia da Universidade de Brasília. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Professora, o Brasil tem uma importância grande nessa relação com a União Europeia. A União Europeia é o principal parceiro comercial do Brasil, enquanto que, para o bloco, o Brasil representa o 9º parceiro comercial. O volume de comércio entre a União Europeia e o Brasil superou, em 2010, a casa dos 82 bilhões de dólares. Neste mesmo ano, as exportações do Brasil para os países do bloco somaram 43 bilhões de dólares, enquanto que as importações totalizaram 39 bilhões de dólares. Tanto a exportação quanto a importação registraram um crescimento em relação a 2009. Era uma tendência, portanto. Com a crise, essa tendência pode se alterar? Pode. Veja, sem dúvida nenhuma, e é por isso que a crise afeta o conjunto dos países e afeta na medida das suas relações com o exterior. Sem dúvida nenhuma, uma crise na Europa vai afetar o Brasil, porque nós vamos vender menos e porque nós vamos ter algumas dificuldades com as reestruturações da indústria europeia e o que ocorrer lá. Essa é uma razão pela qual, na minha opinião, na verdade, existem outras razões que precedem a crise, mas eu acho que esse é o momento em que, sem dúvida nenhuma, o Brasil tinha que se olhar mais, tinha que se voltar mais para dentro. O mercado interno. Para o mercado interno. Há uma questão, primeiro, de interesse pela especificidade do nosso mercado interno, que é invejado pelos outros países, que é enorme. Por outro lado, o potencial dele pode ser muito maior com o progresso, que eu espero que consiga, que seja grande nos próximos anos, da incorporação dessa massa da classe média baixa e a redução da pobreza que a gente vem conseguindo, que é o grande resultado, a meu ver, dos últimos anos, é o progresso que a gente tem conseguido na distribuição de renda mais justa e na redução da pobreza, mas ainda estamos muito longe do que é ideal. De sorte que aproveitar isso é mais justo e é fundamental porque eu ganho um potencial de mercado interno a explorar enorme e consigo fazer isso sustentando minha economia melhor do que se eu ficar na dependência do que está acontecendo no exterior. O Brasil tem uma história disso. Furtado no livro dele, Formação Econômica do Brasil, faz isso, a gente aprende isso desde aquela época, que a industrialização brasileira contou com diversos momentos, com as dificuldades que havia no exterior para se voltar para dentro e conseguir mudar de patamar ou ter mudanças qualitativas. No caso da crise de 29, por exatamente, exemplo, foi uma oportunidade. Foi bem isso, nós foi uma chamamos oportunidade. políticas de substituição das importações. Naquela época era isso. Agora a gente conta com essas políticas de redução da pobreza e de desconcentração de renda que funcionam no sentido de ampliar muito rapidamente o mercado e dar margem a que a gente possa crescer, incorporar produtivamente a população que hoje está excluída ou incluída de forma precária, para que a gente possa continuar crescendo apesar da crise. Professora, nesse aspecto aí, uma discussão muito grande, já que a senhora entrou nesse tema, entre uma suposta contradição entre poupança e financialização da pobreza, que seria créditos em grande quantidade, sem você saber se esse crédito vai ser pago por quem o toma, tal. Há uma contradição entre poupança e gasto. E no mundo há uma excessiva financialização do consumo e, dentro disso, financialização da pobreza? Olha só, são coisas bem diferentes. Veja só, do ponto de vista agregado, há aqueles economistas que acham que você precisa ter a poupança prévia para poder investir e crescer.
Há outros, como os keynesianos, por exemplo, que mostram que, como a poupança decorre da renda, se você financiar o investimento, esse investimento leva ao crescimento da renda e vai aparecer depois a poupança necessariamente como consequência e não como causa do investimento. E essa é a grande alavanca que o crédito pode fornecer. E essa deve ser usada. Agora, é diferente você dar crédito para consumo, porque o crédito para consumo, enfim, você tem que dar crédito para consumo, mas você tem que ter cuidado com o crédito para consumo, porque o crédito para consumo é um crédito que não lhe gera necessariamente a renda necessária para você pagar depois. Então, eu estou trabalhando com 2 níveis, um nível macro e um nível micro, que é dessas famílias que estão recebendo as ajudas e que estão sendo incorporadas. As ajudas financeiras são perfeitas, na minha opinião, porque você precisa ter isso. E não é verdade que isso na minha opinião, uma coisa simplesmente passar a mão na cabeça. Não é a financiarização da pobreza. Não é isso. Você tem que fazer isso, até porque, ao fazer isso, do ponto de vista agregado, você está criando renda, você está estimulando setores a produzirem. Esses setores que vão produzir vão empregar e vão tirar desses programas as pessoas que estão dependendo dele, e ainda há um espaço enorme para a gente ganhar com isso no Brasil, na minha opinião. Bom, agora, o crédito para as pessoas, esse crédito para a pessoa física, ele deve ser dado com cuidado, porque ele precisa ser dado para que as pessoas progridam e não para que elas fiquem enterradas em dívidas. Então, para isso, o crédito para o investimento é mais favorável do que o crédito para o consumo. Eu estou falando de investimentos pequenos. Por exemplo, se é o crédito para você comprar uma furadeira ou para você comprar um instrumento que vai lhe tirar e que vai lhe dar renda, esse crédito é o mais adequado. Veja só, também não estou tirando a necessidade de crédito para progredir também, porque um crédito para eletrodoméstico, para quem não tem, é fundamental. Para fazer uma ferrovia, computador, por exemplo. Isso é fundamental, exatamente. Então, mas é preciso que isso seja calçado na possibilidade de pagamento que ele tem a partir dali. Agora, professora, voltando um pouco para a questão da crise europeia, né, até o momento, toda a ajuda financeira que foi liberada pelo Banco Central Europeu para as economias mais endividadas resulta, até o momento, na injeção de dinheiro nos bancos e não na produção. Será que a capitalização dos bancos, sem alavancar a produção, que geraria emprego e renda, dinamizaria o mercado consumidor? Será que isso, do jeito que está sendo feito, conseguirá sanear e reerguer essas economias em crise? Veja que essa é uma pergunta muito importante. Veja por quê. Quando o governo injeta recursos líquidos, dinheiro, o que ele quer é evitar, e é uma coisa importante, e já resolveu vários problemas de crise, ele injeta o recurso para impedir que uma crise de liquidez na economia se transforme em crise de insolvência. O que significa isso? Às vezes você não pode pagar a sua dívida porque você não conseguiu vender sua mercadoria. Num período em que a crise está começando, se várias pessoas tiverem essa dificuldade, elas vão entrar numa insolvência, e essa insolvência podia ser evitada se você desse recursos, porque ela trocava a dívida dela por uma outra dívida e não vendia o produto dela tão baixo e, portanto, podia continuar o processo produtivo. Então, você dá fôlego à economia. Se chama exatamente evitar que uma crise de liquidez se transforme em insolvência. Só que os mesmos pensadores que trabalharam com essa ideia sabem que existe um limite para que a injeção de dinheiro tenha esse efeito. Esse limite, no caso de Keynes, chamava preferência pela liquidez, e no caso de Marx, por exemplo, chamava preferência absoluta pela moeda. Quando as pessoas estão desconfiadas do que pode acontecer, quando a desconfiança é grande na economia, elas guardam aquilo que significa uma garantia, sem dúvida, nas nossas economias capitalistas. Grana, dinheiro, elas seguram. E porque
o dinheiro é o que faz mover a economia e garante as pessoas. É porque o dinheiro é líquido e pode ser trocado por qualquer coisa de forma rápida. É isso que está acontecendo. Então, quando os Estados Unidos injeta recursos, ele busca resolver esse problema de liquidez, mas a desconfiança é tão grande que o banco não reempresta. A empresa não reinveste o dinheiro, retém. E aí não provoca esse efeito benéfico que você mencionou de empregar, de investir, empregar, aumentar a produção, aumentar o emprego, aumentar a renda e voltar a economia a funcionar como ela funciona normalmente. Então nós estamos diante de um problema. Estamos diante de um problema. Qual é o problema? Olha como é importante a pergunta. Isso é uma forma de você intervir com a política monetária. É por isso que Keynes não confiava muito na política monetária, ele confiava mais na política fiscal. O que é a política fiscal? É o governo entrar, ele próprio gastando, porque ele não precisa ter objetivo de lucro para investir. O objetivo dele é resolver o problema da economia, e aí ele investe independente da desconfiança ou da incerteza ou dos problemas que a economia tem, e gera emprego e renda. Por que isso não está sendo feito? De novo, porque o pensamento neoliberal é ainda bastante forte, apesar do neoliberalismo ter uma parcela de culpa razoável. A senhora também acredita que a crise na Europa, ao invés de estar se abrindo para a produção nessa perspectiva, os espaços do Estado estão sendo cada vez mais ocupados exatamente porque defende essa ideia da financiarização absoluta? Exatamente. Isso só mostra a força do pensamento neoliberal ainda. Ou seja, a finança continua com o poder, o interesse dela é exatamente ressalvar os créditos concedidos, e isso vem travando a economia, porque a esfera real não é vista como prioritária. Mas com o fim do governo Reagan e a queda da Thatcher, por exemplo, não houve uma recuperação de uma outra visão no contexto americano? Não, europeu? Vamos ver na Europa, por exemplo, a Merkel. Toda a política da Merkel é uma política altamente ortodoxa, altamente papel do Estado interventor, que era o que a gente precisaria mais nesse momento. Austeridade absoluta. Austeridade. Esse pensamento, onde eu acho que as coisas estão se modificando, mas é possível esperar muito tempo para que se modifiquem de fato. Ela está perdendo o apoio político mesmo na Alemanha. Ela hoje tem muito pouco apoio na própria Alemanha. Só para entender, por exemplo, Reagan e Thatcher estão lá atrás. Aí, por exemplo, veio o Zapatero na Espanha, uma série de experiências socialistas na Europa. Isso não alterou nada no pensamento e no empoderamento do Estado europeu e dos Estados Unidos? No poder, veja só, no poder do pensamento liberal, não. Tanto é que eles próprios tiveram que seguir o receituário europeu, que é um receituário ortodoxo, necessariamente não por causa de convencimento pessoal do grupo que estava no poder lá, mas porque o poder dominante ainda era o poder liberal, conservador, na Europa e nos Estados Unidos. Uma prova disso, professor? As dificuldades que o Obama teve para implantar esse programa de saúde, quer mais uma do prova que isso? disso talvez seja a adaptação do trabalhista Tony Blair ao receituário neoliberal e às políticas de guerra. Ele era um trabalhista. Exatamente. Agora, essa financiarização que o Davi levantava, nós tivemos momentos muito emblemáticos na política europeia em razão da crise. Isso. Os novos governos hoje, da Grécia, Espanha, Itália, são chefiados por homens ligados ao setor financeiro. Mas olha, uma isso. Financiarização da política? Eu não diria que é uma financiarização da política, mas eu diria que é uma constatação disso que eu estou dizendo, que a finança ainda é importante. Agora, quando você falou do que aconteceu agora na Grécia na Espanha, Itália, veja que as eleições da Grécia, elas abalaram alguns alicerces importantes. Veja que é impossível imaginar que o governo grego, mesmo que seja um governo que segue as diretrizes da Thatcher, não vai ter que ouvir o candidato de esquerda que teve muito voto.
Então, eu acho que é por aí uma esquerda exatamente, bastante radical para os padrões do mundo ocidental. Exatamente. Então, isso eu acho que significa oportunidades que estão sendo aproveitadas e que, da mesma maneira que a perda de poder da Merkel na Alemanha, no interior da Alemanha. Então, isso tende a fazer alguma mudança nas políticas e nas percepções do que deve ser feito para sair da crise, e eu espero que isso fortaleça a ideia de mudança efetiva ao invés de ter mais do mesmo. A senhora acha que a Europa pode se colocar num confronto com os Estados Unidos, do tsunami financeiro americano de inundar o mundo com dólar e tal? Há uma contradição com a possível saída da Europa? Como a senhora acha que vai ficar a Europa em relação a esse cenário? Olha só, eu acho que a Europa não tem muito o que fazer, porque do ponto de vista dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, o que ele está fazendo é uma coisa na tentativa de acertar. Mesmo que isso prejudique os outros países. É claro que, por exemplo, a presidente Dilma, claro que ela tem que dizer, olha, você está encharcando de dinheiro e isso está prejudicando a gente. Só que os Estados Unidos estão numa situação muito difícil. Eu diria, se não fosse a amarra da Europa com o Tratado de Maastricht, semelhante. Mas ninguém tem a autorização, professor, para, como fazem os Estados Unidos, para fabricar dinheiro sem lastro. Os outros países não podem fazer da mesma forma. Mas uma emissão sem lastro. Muito bem, mas não existe autorização para moeda, para o dólar ser moeda internacional. Isso é uma coisa política. Você não vê saída na crise. No poder econômico que eles ainda têm. Essa atitude Entendeu? americana, por exemplo... Não é uma coisa legal, não é uma coisa... A senhora acha que essa atitude escrita. americana é fundamental para a saída da crise? Para eles, não. Eu acho que essa é uma coisa importante para eles, mas passa a ser fundamental na medida em que a política fiscal não está sendo usada como poderia ter sido usada. Porque também o Obama está tendo dificuldade em função da dominação do pensamento liberal. Os artigos do Krugman a esse respeito, ele está vendo os problemas que o Obama está passando e está lá dentro. Ele é ex-prêmio Nobel de Economia. Né? Ele está, apesar de ser do mainstream, está dizendo isso. Olha, a gente precisa fazer. Mas o Partido Republicano não deixou. Vejam a dificuldade do programa de saúde. Foi para a Corte Suprema. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar detidamente os impactos dessa crise europeia sobre a economia brasileira e que medidas poderíamos tomar aqui no sentido de reduzir seus eventuais efeitos negativos. Continue com a gente.